Eu acho ótimo discutir os 2%, porque eu também concordo com 98,8%, 99,8% do que diz o Paulo, e eu acho que esses 0,2% aí são importantes. São importantes porque nós não vamos entender qual é o problema político, ideológico que há pela frente, sem fazer um diagnóstico do desastre que significou os 2 governos de Bush. Porque se isso não ficar claro, não vai se saber por que hoje há uma disputa tão grande a se travar. Foi um desastre num duplo sentido. Em primeiro lugar, um desastre do ponto de vista do valor da liberdade política. A ideia de que nós levaremos o nosso sistema pela força das armas, pela força do nosso exército, para ser aplicado em outros lugares do mundo, é uma desgraça indescritível. Porque atrás dessa ideia está escrito que as correntes democráticas que existem no mundo árabe e muçulmano não têm importância, não têm relevância e não têm chance de ganhar as mentes dos seus próprios concidadãos. Significa dizer que ou a nova Roma vai instalar a democracia ou ela não surgirá, que ela é um produto estrangeiro, que só pode vir de fora. Isso é uma desgraça política contra a qual nós ainda teremos que nos bater por bastante tempo, nos debater por bastante tempo. E uma desgraça econômica. Eu acho muito interessante sempre discutir o Instituto Millennium, porque eu nunca vi aqui ninguém dizendo que é ótimo, porque isso me dá um certo problema, que a crise econômica de setembro de 2008 foi resultado de falta de regulação. Ainda bem que ninguém fez esse diagnóstico, isso me dá brotoeja, esse tipo de diagnóstico, né? Porque ela não foi resultado da falta de regulação, ela foi resultado, em primeiro lugar, de um extraordinário desequilíbrio entre a poupança asiática e o consumo nos Estados Unidos, o que faz com que haja um fluxo de capital excedente de um lado para o outro, e o que foi feito politicamente com esse capital excedente. Porque não é possível que não se veja que uma determinada política que não foi conduzida por Greenspan simplesmente, também foi conduzida por Greenspan, mas foi conduzida por Greenspan e Bush, que foi uma política que combinou notavelmente juros baixos, crédito farto, durante tempo suficiente para criar uma bolha financeira como jamais existiu. Essa política foi conduzida em grande medida para se poder fazer a guerra com apoio político interno. Eu me lembro que no discurso em que George Bush anunciou a invasão do Iraque, ele chamou os americanos a irem às compras. O que é uma coisa extraordinária. Em todas as guerras, os presidentes chamam os seus cidadãos a apertarem os cintos. E pela primeira vez se chamou as pessoas a irem para o shopping center enquanto se faz a guerra. Tá certo? E isso enquanto o crédito farto e o juro baixo com dinheiro importado da China, importado do desequilíbrio internacional, permitia a condução dessa festa especulativa, onde o Estado americano então se torna o responsável por duas coisas: o responsável por espalhar o sistema americano pela força das armas de um lado, e do outro lado para promover um crescimento econômico baseado, mais do que em qualquer outra época, na especulação financeira. E enquanto isso o Estado não faz o que tem que fazer. Eu concordo inteiramente com o Paulo Guedes quando ele diz: escolha os Estados Unidos ou a Europa, a Suíça que se fecha e não deixa entrar ninguém, ou o país que recebe 1.400.000 por ano. Eu escolho o país que recebe 1.400.000 por ano e não abro. Não tem discussão, e eu acho interessante que existe uma posição. A Europa não pode tratar a mercadoria, pessoas migrando, né, como se fosse um objeto onde se pode aplicar o protecionismo. Então eu escolho os Estados Unidos, mas eu pergunto, não dava para fazer mais com esse crescimento do PIB? Não dava para criar escolas decentes? Não dava para criar um sistema de saúde pública decente? O Brasil cresce quanto todos os anos, sem imigração? Pelo nosso crescimento vegetativo.
E apesar de todos os nossos problemas, desde o fim da ditadura militar, o Brasil tem dado saltos à frente notáveis em todos os governos, desde o fim da ditadura militar, e em particular desde o fim da inflação. Um segundinho só. Desde o fim da inflação está dando saltos notáveis, não nesse governo, nesse, no anterior, desde que se parou a inflação. Os Estados Unidos poderiam fazer isso, pelo menos o que nós fazemos, impedir que as pessoas pobres se tornem mais pobres. E não dá para defender um sistema onde os pobres se tornam mais pobres no país mais rico do mundo. É por isso que os Estados Unidos ele tem um papel fundamental nesse conflito ideológico que se abre.